Vamos ler Mateus 9, primeiro o versículo 18. Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículo 18. Amém, irmãos? Quantos acharam? Digam amém. Nós vamos ler o 18 e vamos saltar para o 23. Por quê? Porque do 19 ao 22 é o episódio do fluxo de sangue. Porque Jesus ouve Jairo, mas continua caminhando, depois que ele volta e atende o pedido de Jairo, tá? Tem uma interrupção no texto. Versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, Jairo, tá? Aproximando-se, o adorou e disse, diga, o adorou. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, sempre tem tocador de flauta, irmão, e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Olha que interessante, né? Esse pessoal que tocava a flauta era pago para... Olha que hipocrisia, rapidinho eles esqueceram que ele está sendo pago, e agora já estão fazendo chacota. Tocador de flauta é assim, ele esquece rapidinho, depois eu falo disso para vocês. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e disse, se levante. Dá um glória a Jesus aí. E a fama dele aconteceu, correu por toda aquela terra. Você pode dar um glória a Jesus nessa hora, pela palavra dele? Eu quero ficar um tempo, fazer contigo uma exegese, para a gente fazer um esclarecimento do versículo 18, para a gente falar dos outros 3 versículos. O Senhor, Jesus, por onde ele passou, milagres extraordinários aconteceram. E esse é mais um episódio, o episódio da ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um fariseu, chefe da sinagoga, um maioral. Mas Jairo, diante de uma grande calamidade, diante de um grande desafio, Jairo deixou tudo o que ele sabia. Por quê? Porque o fariseu era alguém que preservava a lei, e a lei estava acima de todas as coisas. Com certeza, você pode ter certeza de Jairo foi alguém que rompeu, inclusive, com quem estava em torno dele. Por quê? Porque para os judeus, esse que se denominava Jesus, não era o Filho de Deus. Inclusive, era um pecado absurdo dizer que ele era o Filho de Deus. Jairo rompeu com coisas enormes para se chegar a Jesus e suplicar diante da calamidade, diante do problema, diante da dor. Jairo, ele teve que romper com a tradição, ele teve que romper de repente até com o que ele acreditava. E o texto vai dizer que Jairo, o chefe, está escrito assim no versículo 18, eu vou ficar um tempinho no versículo 18. Está escrito assim: enquanto aconteciam essas coisas, o chefe aproximou, o adorou e disse. Primeira parte desse versículo, a parte A, eu vou colocar assim até os 2 pontos, e disse 2 pontos, vou chamar até aí de parte A. O Senhor chamou muito a minha atenção, porque antes de fazer qualquer coisa, Jairo adorou ao Senhor. Vou repetir para você. Antes de se desesperar diante do Senhor, ele já estava desesperado, claro. Ninguém está com a filha morta em casa e está tranquilo, né? Antes de qualquer coisa, ele chegou diante do Senhor e o adorou. Diga comigo, ele adorou. Jairo conseguiu ter um lapso, um momento de clareza, de respirar e dizer assim: antes de eu pedir qualquer coisa, esse homem precisa saber
que eu passei por cima da lei, eu passei por cima daquilo que inclusive que a minha família acredita, para eu vir suplicar a ele. Inclusive Jairo devia estar com medo de ser ele mesmo apedrejado. Jairo parou, respirou e falou: não, antes disso, o que significa Jairo adorar a ele? Significa Jairo reconhecer que diante dele estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Filho de Deus. Está entendendo, meu irmão? O que Deus está dizendo para nós, até o primeiro ponto aqui, só no momento A, antes de qualquer coisa, e essa é um dos maiores falhas minha e sua, nossa, nós temos uma dificuldade enorme. Essa semana eu conversava com um amigo meu que terminou de ler Deuteronômio agora, e cada livro que ele termina é 1 hora no telefone comigo. Ele está lendo a Bíblia toda, e aí agora ele já está em Deuteronômio, e estava me questionando essa semana: rapaz, mas me conta aquela história das ovelhas de Labão, que nasce pintada e nasce, ele bota a vara na frente. Eu falei: rapaz, Deus é tremendo, varão. Ele: Deus é tremendo. Eu falei: Deus é tremendo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Discutíamos, eu e ele, essa semana, o texto da serpente. Discutíamos a conversa da serpente com Eva no Jardim do Éden. E eu falei para ele, ele falou para mim assim: eu entendi isso. Eu falei: que bom que você entendeu tudo isso. Aí eu falei para ele assim: qual foi o pecado, qual foi o erro do homem? Ele falou: o homem desobedeceu a Deus. Eu falei: pô, tá melhor, tu já pode dar aula na escola dominical lá. Ele ainda não é crente não, irmão. Fica brincando com... Aí ele falou, eu falei: mas tem um tracinho embaixo aí. Existe uma coisinha a mais do que isso. Aí ele falou: como assim? Eu falei: rapaz, presta atenção. O homem desobedeceu, esse é o fato, ok. Mas o que estava dentro da desobediência? Naquela hora, o homem já não quis mais reconhecer que quem deu o jardim, quem deu a água. Vocês já leram a formação? Os rios que banhavam o jardim? Quem deu a água para beber de graça? Diz comigo: existe um. Fala comigo: existe um que me deu uma água potável. Quem fez isso? Quem deu as frutas? Na hora que o homem toca lá, ele está dizendo assim: eu não quero, eu não reconheço mais que você que governa todas as coisas. Isso é a definição de pecado bíblico na teologia. Você não vai governar mais a minha vida, agora eu ando com meus próprios passos. É isso que Jairo naquela, com certeza, irmãos, Jairo era doutor da lei. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um fariseu sabe a Torá, os 5 primeiros livros de cor. Tem noção do que é isso? Até Deuteronômio 34, de Gênesis 1 a Deuteronômio 34, último capítulo de Deuteronômio, ele sabe de cor. E se ele for chefe da sinagoga, significa que ele não sabe só isso de cor, significa que ele passou por Beit Sefer, a outra parte do ensino judaico. Quando a criança chega de 10 aos 14, tem uma parte dos 14 para frente, esse camarada já é capaz de entender e de gravar todo o comentário dos rabinos acerca da lei. Esse homem não era qualquer homem. Na hora que ele se inclina diante de Jesus, ele estava dizendo assim: eu volto lá atrás agora, e eu reconheço que tu fez a água, que tu fez a árvore, que tu fez os animais do campo, as aves que voam, que o Senhor é tudo, eu te adoro. Quantos podem dar um glória a Jesus nessa noite? Antes de qualquer coisa, meu irmão, para eu começar a pregar, eu quero te dizer que antes de qualquer coisa, eu e você precisamos vestir um pano de saco. A palavra do Senhor diz que sem arrependimento nada acontece. Antes de qualquer coisa, eu e você temos que... Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer: tenhamos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós. Meu Deus, eu e você temos que descer, reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.